Um ano depois, parece que 2021 continua sendo um grande repeteco de 2020. Mais ou menos um ano depois que o Brasil registrou a sua primeira morte pelo Covid-19, não apenas a gente está vivendo o pior momento da pandemia, como as pessoas que moram aqui no Distrito Federal estão experimentando de novo o lockdown, né? Com restrições à circulação, lockdown prestes a entrar em vigor aqui no Distrito Federal. E o que isso tem a ver, né, com a nossa vida? Que tipo de lição que a gente pode tirar de um evento tão triste como um lockdown ou a questão da Covid-19, que está até agora sendo um problema grave, um problema sério aqui no Brasil? Então, antes de eu falar para você que lição é essa, né, como é que a gente pode trazer lições para a nossa vida individual, para você que está no YouTube, eu peço que você curta o canal aí do Helder Nozima, né, que você curta o canal, que você assine, né, o nosso canal, curta esse vídeo, se ele abençoar a sua vida, que você compartilhe com outras pessoas, tá bom? Mas vamos para lá, né? Vamos colocar aqui um texto bíblico para vocês estarem lendo. Provérbios capítulo 27, no versículo 12, que diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Vou repetir. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena, né? Uma das lições inescapáveis que a gente tem da questão da pandemia aqui no Brasil é a seguinte: é que a imprudência, ela sempre cobra o seu preço, né? A falta de sabedoria, ela sempre vai ser mais custosa para aquela pessoa que se recusou a dar ouvido aos conselhos sábios. E se a gente for voltar, né, atrás, a gente for para o começo da pandemia, a gente vai ver que, embora algumas coisas tenham mudado, o conhecimento científico tenha progredido, mas muitos dos conselhos que eram dados naquele tempo continuam válidos para os dias de hoje, né? Por exemplo, ainda se recomenda o distanciamento social, que a gente evite locais fechados, né? Se a gente estiver nos locais fechados, que a gente use máscara. Há um ano atrás se falava em usar uma máscara de pano, né? Hoje já se fala em usar duas máscaras, uma máscara cirúrgica e uma máscara de pano, não apenas para evitar que eu contamine outras pessoas, que é mais ou menos o que a máscara de pano simples faz, mas para que eu evite que eu também seja contaminado, né? Então as máscaras continuam, né? O distanciamento social continua, a questão a questão da limpeza, né, das coisas, né? Eu sei que você, eu e o resto da humanidade, nós achamos um porre ter que desinfetar tudo, mas isso continua sendo os mesmos conselhos. E o que a gente pode ver é que os países que valorizaram isso, e os países que ouviram as pessoas que têm um conhecimento científico, né, a respeito de vírus, de vacinas, e que se precaveram, que estão investindo na vacinação, esses países, eles não estão passando, né, com a mesma intensidade os problemas que nós estamos enfrentando aqui no Brasil, né? Então são países que foram o quê? São países que foram prudentes. Eles viram o mal e se esconderam, né? Eles viram o mal e se esconderam. Eles viram o mal da Covid-19 e eles não se expuseram a esse mal, né? Eles viram os perigos que a pandemia traz e eles ouviram os conselhos dos sábios, né? Foram prudentes. Então, adotaram as medidas que eram cabíveis para aquele momento e, embora eles tenham sofrido, né, porque todo mundo sofre com a pandemia, a gente pode ver que países como a Nova Zelândia, por exemplo, né, até países como o Vietnã, o Senegal, né, eles estão numa posição melhor do que o Brasil. Até a Índia, né, que tem muito mais gente, que em tese tem um padrão higiênico inferior ao do Brasil, mas eles investiram, por exemplo, na produção das vacinas, né? Então, eles estão numa situação melhor do que nós estamos aqui no Brasil. Agora, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil foi um país simples, né? E o simples aqui em Provérbios, ele na verdade é um personagem. Quando você estuda o livro de Provérbios, você vai ver que existem alguns personagens no livro. E o simples, ele é aquela pessoa que ele pode ser traduzido também como ingênuo ou ignorante, mas ignorante no sentido de não ter conhecimento. O simples, ele é uma pessoa que ele pode ser convertido tanto para a sabedoria, como ele pode ser convertido para a ignorância, para a estultícia, para a estupidez, né? E o simples, ele é uma pessoa, então, que ele não tem sabedoria,
né? Ele precisa buscar sabedoria. O simples é uma pessoa que precisa de instrução. E o simples aqui em Provérbios 27:12, ele passa adiante, né? Ele vê o mal, ele vê o perigo, mas ele não se incomoda, ele ignora o mal, ele ignora o perigo. E porque ele ignora o perigo, o que acontece com ele? Ele sofre a pena, né? Ele é castigado. E isso é uma coisa que a gente vê muito claramente em relação ao Brasil, né? O Brasil é o país que viu o mal da pandemia, é o país que foi alertado sobre os riscos que isso poderia acontecer. Nós ouvimos, né, outros países, cientistas, todos falando, olha, se a gente evitar o mal agora, se a gente faz o controle agora, se a gente investe agora na compra das vacinas, se a gente investe no rastreamento das pessoas doentes, nós podemos evitar consequências piores, né? Nós podemos evitar novos lockdowns, nós podemos evitar o agravamento da crise econômica do país. Mas qual foi o discurso que o Brasil comprou? O discurso que o Brasil comprou foi assim, gripezinha, né? A Covid é uma gripezinha, é algo que vai passar logo, né? Algo que vai passar logo. Só mata gente que já estava destinada a morrer, né? A gente não valorizou o mal da Covid. E o resultado, gente, é simples. O resultado para a vida do simples é simples. Você ignorou o mal, então você sofre a consequência do mal, né? É o que acontece com todos nós. Várias vezes ao longo da nossa vida, nós somos alertados por pessoas sábias de que as escolhas que nós estamos fazendo são escolhas que têm consequências, são escolhas que não são escolhas prudentes, são escolhas onde falta sabedoria. Mas o que nós muitas vezes fazemos na nossa vida individual? Nós fazemos o que o nosso país fez, né? A gente ignora o mal, insiste no mal e nós sofremos a pena. Isso acontece com relacionamentos, né? Quantas vezes a gente não é alertado sobre maus namoros, a gente prossegue, deixa esses namoros nos destruírem, ou então eles viram maus casamentos e a gente sofre a pena disso depois. Quantas vezes nós não somos alertados que nós precisamos estudar, que nós precisamos nos qualificar, a gente não faz isso, a gente ignora os conselhos que nos são dados e depois a gente vive uma vida materialmente mais difícil. Quantas vezes a gente não é alertado sobre boas práticas que a gente deve adotar na nossa vida, práticas de prudência, práticas de evitar o mal, práticas de evitar até a aparência do mal, e nós insistimos em ir por esse caminho e o resultado é que nós sofremos a pena. Então, meus queridos, esse é um ensino consistente da Bíblia. Né? A gente colhe aquilo que a gente planta, né? Isso está lá no Novo Testamento, em Gálatas. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. E o ensino consistente da Bíblia é que quando nós somos prudentes e nós evitamos o mal, nós estamos sendo poupados de muitas coisas. Mas quando nós fazemos uma escolha consciente de ignorar o mal e ir adiante, é inevitável que nós colhamos a pena disso daí. E o que nós temos colhido? Nós temos colhido um sistema de saúde em colapso, nós temos colhido pessoas, médicos, enfermeiros extremamente cansados, nós temos colhido luto, nós temos colhido pobreza, nós temos colhido desemprego, e nós temos colhido tudo isso porque nós não escolhemos o caminho da prudência. Nós escolhemos desprezar a opinião dos sábios e a gente precisa, como crentes, voltar a entender que o sábio não é apenas aquele que tem uma sabedoria de vida, o especialista, o erudito, o estudado, ele também é uma pessoa sábia, uma pessoa que precisa ser ouvida, né? O estudado, a estudada, a cientista, a médica, a doutora, eles precisam ser ouvidos naquilo que é a área de especialidade deles e nós temos nos esquecido disso. Então, é claro, não tem mais como a gente evitar isso. A gente vai ter que colher a pena das escolhas ruins que nós fizemos. E nós vamos ter que suportar essas escolhas, talvez ao longo de todo o ano de 2021, talvez por um período de 2022 também. Mas que esse sofrimento, né? Eu acho que a gente tem que orar para Deus nos dar forças para vencer o sofrimento, a gente tem que orar para Deus perdoar o nosso pecado, a gente tem que aprender a confiar em Jesus Cristo e lançar sobre Jesus Cristo o peso da nossa simplicidade, da nossa estupidez, mas a gente também tem que suportar a disciplina que vem do Senhor e aprender com ela.
e que nós possamos orar para que Deus nos ajude, né, a aprendermos as duras lições que Ele tem nos ensinado por meio da pandemia. Lições que foram causadas não porque Deus é mau, mas porque nós, como povo, temos feito escolhas ruins. Que nós possamos mudar as nossas escolhas como nação e que nós possamos começar com a nossa vida pessoal, tá? Deixando de ser simples, aprendendo a evitar o mal, aprendendo a evitar a imprudência e a sermos prudentes. Se esse vídeo abençoou você, leve ele para outra pessoa, curta, compartilhe, coloque ele em outras mídias sociais para que mais gente possa ser abençoada com essa reflexão simples sobre a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.